Aí, como que eu consegui esse trampo, né? Como que foi? Onde eu trabalhava, né? Na estratégia rolou um corte. E isso foi mais de 3 anos. Foi mais de 3 Foi anos. 2020, 2022. Acho que foi, né? Foi no 3 anos, né? começo de 3 anos na Nux. 2022. Tá? 3 anos aqui, foi por aí, enfim. Rolou um corte lá e eu fui um dos caras que tomou o facão. Só pra vocês saberem, em 2021, galera, teve um momento que teve muita contratação e teve um momento que teve essa bolha de contratação de pessoas de TI estourou. E aí muita gente foi mandada embora. Teve corte em empresa, teve layoff e tal. Isso foi lá pra 2021, 2022. Na verdade, mais pra 2022. E aí, né, você foi um dos cortes que teve nessa empresa, né? Então, tipo, esse período, pessoal, muita gente foi mandada embora. Eu, especificamente, eu não fui mandado embora. Mas, assim, aconteceu que você foi. E você tava na estratégia na Sim. época. Aí o que acontece? Aí beleza, né? Eu comecei a procurar trabalho. Foi bem louco na época, que eu nunca fiz tanta entrevista na minha vida, né? Porque tinha vazado a lista e começou um monte de gente atrás. Eu tinha até uma agendazinha pra poder encaixar vagas de entrevista lá, né? Foi mais de 50 entrevistas na época. E eu acabei passando em 3 empresas. Acabei passando em mais, mas assim, 3 que eu queria muito, né? Ou as que eu selecionei. E em paralelo, eu lembro que uma das Essas 3 empresas, elas eram onde? BR? Eram BRs. Foram empresas BRs, uma delas foi a Ericsson, a outra foi a Empíricos e a outra eu não lembro mais qual que foi. E nessa, um dos caras que trabalhou comigo lá na estratégia ficou sabendo disso, daí ele falou, pô, mano, você fala inglês? Eu falei, falo o que você quiser, meu amigo. Aí ele falou, pô, não, tem uma vaga aqui onde eu tô trabalhando, me manda seu currículo. Eu falei, tá bom, beleza. Eu passei o meu currículo para inglês, mandei para ele. E aí eu falei, não, pera aí, eu vou mandar lá pro responsável, né, que era um dos responsáveis, ele é polonês. Aí ele entrou em contato comigo no LinkedIn, viu meu LinkedIn, ele perguntou, você sabe isso, você sabe aquilo aqui? Eu falei, não sei, pô, legal. Era o que eu não lembro. Perguntou o que ele sabia, mas eu falei que sabia tudo que ele falava, mano, sei lá. Qualquer coisa que ele falava, eu falava assim. Aí ele falou, pô, não, vou marcar uma entrevista com você. E uma coisa que às vezes acontece muito em empresa gringa é que os processos são extremamente demorados, Pessoal, extremamente demorados e burocráticos. saiba que se você estiver passando por uma entrevista gringa e às vezes ela chegar, pô, tem 3 meses que vai e volta essa entrevista, eu faço uma entrevista aqui, aí depois de 2 semanas eu faço outra, aí depois de mais uma semana eu faço outra. No Brasil, às vezes o pessoal contrata em 1 semana, 2 no máximo. Puta, lá É foi muito um rápido. Às vezes, inferno. às vezes 2, 3 dias você já tá contratado. Agora, na gringa, eles são mais lentos mesmo. Às vezes demora 3 meses, tipo, um processo inteiro, vai, O meu dependendo foi uns da. 2, mano, eu acho que foi Dá uns um, 2 meu mesmo. também acho que foi tipo. Depende, nessa Tem nova que empresa lembrar. foi 1 mês e pouquinho. Tinha que olhar o primeiro e-mail. É mais Gosto pra ver. demorado, principalmente se eles não tiverem com urgência na vaga. E vai depender de quem vai te entrevistar ou não sei o que, foi uma enrolação, né? Aí ele marcou uma entrevista com um cara que ia me avaliar, né? Que então eu ia passar por várias entrevistas, né? A primeira foi a do currículo e ver se eu sabia o que ele queria Era o que eu recrutador. soubesse. Não, na época já era o dev lá, o responsável, né? O responsável Ah, pela tá. área, que seria o manager. Ah, o gerente? Engineer Manager, é. Entendi. Aí que foi até meu chefe por um tempo lá do meu time. Aí ele marcou uma entrevista que foi um outro cara que era especializado em entrevistar tech, né? Aham. Aí quando ele marcaram a entrevista, um dia antes, o cara mandou um e-mail, falou, tô doente, não vou conseguir amanhã. Eu falei, tá, mano. É um saco isso, né? Aí marca pra semana que vem. E o problema é que, como ele era da Europa, o fuso horário é extremamente escroto. Então meio que eu tive que acordar 5 da manhã pra me preparar pra entrevista às 6 e ver e já era uma entrevista técnica. Então, tipo, aí o cara começou, ele era polonês, né? O inglês dele é bem puxado pro inglês meio que britânico. Hoje em dia acostumei com o sotaque dos caras. Mas não era muito difícil, não. Eu tava mais calejado, né? Ele começou a fazer várias perguntas teóricas de coisa de QA, né? O que, tipo, desde que a pirâmide teste é o que. Como que se faz sei lá, um shift left, como que. Trabalha com smoke test, Como trabalha com regressão. smoke, como trabalha. O que você automatizaria, por que você usaria end-to-end, o que é teste de integração, o que é um teste unitário, quais as diferenças entre eles. E foi um monte de coisa. E não é só abrindo uma aspas, tá? Aliás, antes, né? Na verdade, minto, tá? Eu esqueci. Teve uma entrevista antes que eu esqueci. Que era um cara que ia fazer uma entrevista do perfil. E esse cara, quando ele começou a conversar comigo sobre o perfil, ele começou a fazer um monte de pergunta aleatória que eu não conseguia responder. E eu falei, cara, eu não sei se eu estou te entendendo direito. E aí ele falou, não. Aí o cara falou, ele olhou e falou, não, o que essa sigla significa? O que essa sigla não significa?
Aí eu falei, cara, não sei. Eu falei, não sei o que você tá falando. Aí a hora ele perguntou, não, obrigado pela entrevista, tal, gostei muito de você, assim. Eu falei, tá, mas pera um pouco. Com que você acha que você tá falando? Eu falei, não, eu tô falando com o João Santos, que é pra parte de marketing. Eu falei, não, meu irmão, você tá entrevistando o João Santos errado, cara. Caraca, eles... Ele me confundiu com outro João Santos. Ele falou, cara... É verdade, o Joey se chama João Santos, é o nome mais genérico que mais existe. genérico possível do planeta, mas no mesma empresa fazendo... Na mesma hora, né, fazendo entrevista. Aí o cara falou assim, não, peraí, não, você... Não, vê meu LinkedIn, cara, quem me indicou foi seu chefe. Aí ele falou assim, cara, desculpa, realmente, aqui é o QA. Ele começou a fazer umas perguntas meio que básicas de QA e beleza. Aí você falou, caraca, tá, beleza. Aí Nossa, eu fui... mano, assustador, imagina você chega pra uma... Se eu tivesse falado muito obrigado, eu teria rodado. Você não teria... Eu teria rodado. Será? Às vezes eles teriam falado... porque ele achou que eu ia reprovar. Ele falou simplesmente, você, tipo, é legal, tal, gostei de você, mas você não tá apto pra vaga. Aí ele fez as coisas de QA e foi fácil. Aí ele fez umas perguntas básicas, né, que mais básicas do que as outras que eu falei. O cara não falou tudo bem, acho que ele ficou meio sem graça. Falei, vou passar esse cara pra frente. Foi ele indicação. me cagou, ele vai, eu vou queimar meu filme, né. Aí sim veio essa próxima entrevista, pra vocês verem como demora. Aí veio a próxima entrevista desse cara, né, que foi a parte técnica, então ele me fez todas as perguntas teóricas. Aí eu tive que fazer um live encode, né, que ele pegou uma situação, eu falei, cara, como que você automatizaria aí esse cenário aqui? Sim. Aí eu falei, pô, eu automatizaria assim, eu começaria por aqui, eu faria esses testes aqui, eu não só faria o caminho feliz, como eu faria uns 2, 3 testes aí de caminho feliz, eu usaria aqui um page objects aqui, porque é um projeto pequeno. Aí eu comecei a codar na frente do cara, e como era Cypress, né, na época a gente usava Cypress, e na estratégia eu já usava Cypress, então eu já estava bem calejado. Então eu mostrei algumas soluções que eu fazia na estratégia, ele gostou bastante, né? Ele falou, pô, diferente, eu nunca tinha visto isso. Aí eu passei para uma próxima entrevista, que seria a entrevista final, né? E só que quando eu fui fazer a entrevista final, o cara que ia fazer a entrevista para mim, foi o meu chefe da equipe, ele tava de férias. Ah, tá. E no meio do caminho, né, só pra vocês entenderem, eu tinha já pegado uma das vagas, eu tinha aceitado porque eu não sabia se eu ia passar lá ou não, né, então eu já tinha começado a trabalhar em outro lugar e eu tava ansioso demais pra trabalhar na Nursa, né. Aí depois passou um tempo, eu falei com um amigo meu, eu falei, cara, eu já passei por essas entrevistas, já mandei o currículo, já fiz tudo e tô faltando falar com esse cara aqui. E esse cara tá de férias, e aí, mano? Aí ele falou, pode deixar que eu resolvo aí, pera aí que eu vou atrás. Aí ele meio que pressionou lá a galera do RH, entraram em contato com ele, ele pegou o feedback dos outros, não foi positivo, ele falou, não, mano, manda o job offer pra eles, né? Foi positivo ou não foi positivo? Foi positivo. Ah, tá, eu fiquei, é que você ouviu você falando, não foi positivo. Não foi positivo, então, desculpa se eu falei isso. Não, se não fosse positivo... Eu falei, então, hoje, não, foi positivo. Foi bom, eu fui bem na entrevista, foi bem. Você foi, eu sei que você foi. Você sabe foi as melhores entrevistas que eu fiz, não sei como. E foi a última, né? Foi a última. Ah, não, foi a última não. que você realmente passou no trampo, que você foi pro trampo, acho que você chegou a fazer mais entrevistas. Não, até fiz por hobby. Por hobby mesmo, pra treinar, pra ver como tá o mercado, enfim. Isso é uma prática, galera, nunca deixem de fazer. Ah, eu tô empregado, eu tô gostando muito da minha empresa, eu não quero sair, tipo, ganho bem, tô confortável. Tudo bem, continua fazendo entrevista pra ver o que o mercado continua pedindo pra você estudar, botar em prática, vale muito a pena. Aí eu recebi a job offer, né? Aceitei, né? Eu tive que, sei lá, abrir CNPJ, essas coisas, mas... E eles precisavam muito urgente, né? Então eu meio que literalmente, eu ia, sei lá, uma semana depois que eu recebi o job offer, acho que uma semana, 10 dias depois, eu já iria começar. Aí eu cheguei na minha outra empresa e falei, olha, galera, foi muito bom ficar com vocês durante essas 3 semanas, estou indo embora. Aí o cara falou, não... Você ficou quantas semanas na empresa? Foi 3 semanas. Não deu nem um mês. Porque... Aí o cara, mas por quê? Eu falei, cara, eu recebi uma oferta da gringa. Aí o cara não tem nem meio o que discutir, sabe? Cara... E foi assim, a mesma coisa comigo. Aí o pessoal geralmente fala, beleza, boa sorte e tal. Ficaram óbvio, mas enfim, faz parte do jogo. Aí eu comecei lá, né? Então, assim, eu acho que se eu for falar, pô, meu amor, o que te fez entrar na gringa? Não foi somente a minha experiência, o que eu sabia, mas também muito o meu network, né? Porque eu tinha um network muito bom quando eu era muito amigo dos devs da estratégia. Então, tanto é que foi indicação que você foi. De um dev, um dos melhores devs que eu já trabalhei na vida, cara. E o cara era muito bruto, mano. É difícil trabalhar com ele. Ô, Érica, no seu caso, você é MEI, mas você tá morando em Malta. Acho que você não vai precisar do seu CNPJ. Eu imagino, né? Mas assim,
Sinceramente, se você quer se tornar um QA que trabalha pra gringa, MEI não é o suficiente. Por quê? Porque Não. você vai ganhar muito mais do que o MEI comporta. E eles nem Muito mais. aceitam o MEI, tá? Só pra falar. Ah, não? Ah, eu lembro que eu tinha que ser a empresa. Eles põem um código da empresa que você precisa e o MEI não É? oferece. Você não Sabia. pode. Porque o MEI ele não tem muita coisa de tecnologia, né? Então você não pode falar que você é vendedor Mas é de que algodão doce pros caras. Mas não é nem só isso, meu. O MEI. Ah, não, o MEI ganha. O teto é pouco, né? O teto é baixo. O teto é muito baixo, por exemplo. Se você ganhar $2.000 por mês, que é muito pouco, que é, tipo, normalmente eles pagam de 3 pra cima, pra quem tá entrando na área remoto, dólares, né? $3.000, já é 10 a 15 mil reais. Então, tipo, já não é, já estourou. Já estoura. Eu nem aconselho, tá? Porque depois vai dar uma dor de cabeça pra vocês. Vale mais a pena mandar e fazer um Simples Nacional mesmo. É. Assim, não que a gente seja contador, mas Mas pelo menos foi assim pra gente.